O maior objetivo do estudo da homilética é levar os pregadores de nosso tempo a. São 3 questões. Primeiro, voltar aos tempos bíblicos. Então, quando a gente lê o texto bíblico, a gente precisa ter em mente que ele ocorre em um tempo totalmente distinto do nosso. Então, você como pregador, né, você como pregadora do Evangelho, precisa retornar a esses tempos bíblicos. E para quem estudou o primeiro curso de interpretação das Escrituras, isso vai ficar bem nítido hoje. Então, precisa voltar ao tempo bíblico. Depois, levar as pessoas que vão lhe ouvir, ou seja, os seus ouvintes, a entenderem a mensagem no tempo passado. Isso é muito importante. A mensagem precisa primeiro ser entendida na sua concepção, como ela foi produzida lá atrás. O texto de Paulo a Timóteo foi produzido em que ambiente? O texto da carta aos Gálatas, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, os livros proféticos, né, tanto os maiores como os menores, eles tinham um escopo e um esboço de um período e de um tempo passado. E a mensagem também está no tempo passado. Então é necessário que, ao ler o texto, e ao tentar explicar o texto aos ouvintes, você leve eles a entender essa mensagem no período em que o autor escreveu. E, por fim, aplicar essa mensagem para a realidade de hoje. Então, pregação é dizer o que a Bíblia diz do passado e aplicá-la ao presente. Tá certo? Essa necessidade de aplicá-la ao presente, ela precisa ser perceptível. Não existe pregação do Evangelho sem a aplicação, tá certo? Não existe, vou repetir isso, não existe pregação do Evangelho sem aplicação. Deixa eu abrir a tela aqui para conversar com vocês melhor. A ideia da pregação é apresentar o que o texto sagrado tem a dizer, mas também dizer o que esse texto tem a ver comigo hoje. E isso é a aplicação. Então, se você somente contar a história, você será um bom expositor histórico da Bíblia. Mas a pregação não é somente isso. A pregação é dizer o que é que esse texto, que foi escrito lá atrás, há 2 ou 3 mil anos, tem a ver com a minha realidade hoje. Então não é somente contar uma história, mas também aplicá-la à realidade de hoje. Segundo, também não é só aplicar. Não é? Tem muita gente que é muito boa em fazer isso. Por exemplo, lendo o Salmo 91, o Senhor guarda você quando você estiver em ciladas, em dificuldades, o Senhor vai proteger você. Isso é ótimo. Mas a questão é, essa ideia está presente somente para o presente? E o que é que ele significa no passado? Então, a tarefa do pregador, e ela é uma tarefa difícil, é pegar o passado, mostrar para as pessoas e aplicá-lo ao presente. É dizer, isso aqui aconteceu assim e na sua vida significa isso. Aparentemente é algo simples, mas é muito complexo. Até porque a Bíblia foi produzida em um período muito distinto do nosso, totalmente diferente da nossa realidade. Tem um texto bem interessante em Lucas. Jesus conta que ele estava numa sala, em uma mesa, e ele senta-se à mesa, e a Bíblia vai dizer que uma mulher chega e ela encontra os pés de Jesus, chora nos pés de Jesus e lava os pés de Jesus com aquelas lágrimas e depois ela enxuga com os cabelos. A palavra mesa aqui, não pode ser entendida a mesa como a nossa mesa hoje. A mesa que fica a mais ou menos 1,20 m do chão, com uma posição muito boa para que eu possa me alimentar, eu coloco as pernas embaixo da mesa e aí eu consigo me alimentar aqui em cima. A mesa do período de Jesus, ela rente ao chão. Ela tem no máximo 1 palmo de tamanho. Os pés das pessoas não ficam embaixo da mesa. Então, se você não entender isso, você vai dizer como alguns pregadores dizem, não é? A mulher chegou na sala e ela viu aquela cena e ela precisava chorar aos pés de Jesus. Ela queria derramar aquele perfume que ela tinha. Ela era uma prostituta, então o que atrai ela é o perfume, e ela quer oferecer isso para Jesus, demonstrando que ela não está mais ligada a essa vida. E ela vai para debaixo da mesa para fazer isso. E aí a gente aprende, se a gente for estudar realmente o texto, não era necessário essa mulher ir para debaixo da mesa,
porque a mesa não tem embaixo. Os pés de Jesus, na realidade, está para o lado de fora, está ali sucessível a ela, ela pode vê-lo, e é por isso que ela encontra rapidamente, chora, porque a mesa é como um divã, totalmente distinta da nossa mesa hoje. Então observa que um erro de anacronismo, o nome é isso, quando a gente pega algo do presente e leva para o passado, ou do passado e traz para cá, o nome disso é anacronismo. Um erro de anacronismo faz a mensagem não ser entendida. E isso não é pregação. Pregação é pegar a mensagem que foi produzida no Antigo, no Novo Testamento, explicar como ela ocorre e aplicar para a minha vida hoje.